Irmãos, essa minha suspensão, ela se deu exatamente por um sentimento macabro de inveja de um líder corrompido, um líder caído, não é, aqui na cidade de Garanhuns. O Cândido de Freitas. Cândido de Freitas, quem conhece a história dele, não conhece os detalhes. Quem conhece e não conhece os detalhes, vê o Cândido de Freitas como um grande pregador, um homem de Deus, um homem exemplar, com aquela cara séria, mas por trás ali está um homem pervertido, né? Um homem moleque, que se comporta como moleque, um homem mentiroso, um homem libertino, né? Ele saiu aqui de Garanhuns com, com manchas terríveis, manchas terríveis. Nós não publicamos muita coisa a respeito porque as mulheres, as irmãs, não quiseram denunciar, não quiseram se expor, e eu até entendo. E eu nem teria feito para preservá-las. Né? É um homem libertino, né, recém-chegado lá em uma cidade da região metropolitana, da Zona da Mata, continua com o mesmo comportamento. Agora, um especialista em grandes eventos, em grandes alaridos, bota ele para falar e pregar 4 horas seguidas, ele prega sem cair o tom, né? E ele está na cidade onde exatamente gerou, né, um dos pastores mais déspotas, mais inúteis, mais frouxos e mais medrosos que a igreja no Brasil já produziu, que chama-se Ailton José Alves. Ailton José Alves é um homem medroso, frouxo, até porque ele é um ditador, né? Todo ditador, se os irmãos forem na história, verão que todo ditador é frouxo, é medroso, é covarde, é mentiroso, é dissimulado. Essas são as características de Ailton José Alves. As características do Bigodinho, lá da Segunda Guerra Mundial. Né? Era um homem valente, quando estava no comando para dar ordens, mas quando ouvia dizer que alguém ia matá-lo, que alguém ia pegá-lo, ele se escondia, enfiava a cabeça, se pudesse enfiava a cabeça no chão como um avestruz aterrorizado. Né? Então, eu digo isso porque no ano passado eu estive lá, antes dele me suspender. Antes do Ailton me suspender, depois que eu tinha tentado de várias formas aqui com o Cândido. O Cândido, um dos motivos, o motivo principal, o motivo de inveja deles, é porque eles sabiam que eu tinha toda a chance de ser eleito vereador e um dos mais votados aqui em Garanhuns. E eles queriam que eu participasse do projeto Cidadania. Veja só, eu conheci o projeto Cidadania com uma palma da minha mão, inclusive fiz apologia ao projeto Cidadania, né? Em 2010. Fui um dos obreiros que na época o pastor Samuel Guerra nos enviou para dar palestras. A gente chegou aí até em cidade pequena, falar sobre o projeto Cidadania, que até então a igreja não se envolvia com a política. Quando resolveu se envolver, foi porque eles descobriram a facilidade que se tinha para desviar dinheiro, para fazer rachadinha. O objetivo deles foi esse. E quando o Ailton resolveu colocar o Francisco Eurico para ser deputado, né, vocês podem observarem, está se aproximando está se aproximando já o terceiro mandato, né? 2018, né? 2018 está aí na frente, o terceiro mandato, mas já no mandato passado agora, em 2014, eles já tentaram derrubar o Eurico, porque o objetivo do Ailton em colocar o Eurico como deputado federal não foi para honrá-lo, não, pelo contrário, foi para tirar a estrela dele, o brilho dele aqui de Pernambuco. Eu vou mandar esse camarada para Brasília, né? E no momento certo eu faço com ele do jeito que foi feito com Francisco Olímpio, que morreu no ostracismo. E vocês podem anotar, irmãos, pode esperar que todo o tempo que o Francisco Eurico sair da política, e se esse presidente atual da nossa igreja, esse covarde, déspota, frouxo, medroso, estiver comandando ele ou alguém da família dele, o Eurico será sepultado
será sepultado politicamente e espiritualmente. Não terá chance na igreja, a não ser que aconteça algo que mude essa ordem atual. Não é? Pois bem, voltando ao Cândido, Cândido me chamou várias vezes, tentando me persuadir, dizendo que eu era um bom nome para o Projeto de Cidadania. E o senhor sabe como é que funciona, irmão Giovanni, o Projeto de Cidadania, né? Você tem que ouvir o pastor da igreja. Ou seja, irmão, eles queriam um vereador aqui em Garanhuns para eles comandarem, para eles dominarem, né? Quem sabe fazer rachadinha, né? Querer que eu colocasse, por exemplo, no gabinete alguma das filhas dele, inclusive filhas que uma delas ele rejeita, né? Uma família totalmente desestruturada. O Cândido de Freitas é um homem totalmente desestruturado, que não tem condição de ensinar ninguém, muito menos as famílias. Ele chegou aqui em Garanhuns, né? Eu estava entre os 3 presbíteros, eram 4, quando ele disse, inclusive um era o tesoureiro à época, e ainda é, estava presente quando ele disse que ia economizar 10 mil reais todo mês, ia mostrar que ia economizar. Chegou aqui falando mal do pastor que antecedeu ele, que foi o Samuel Guerra, detonando o pastor Samuel Guerra, falando mal aos 4 cantos do pastor Samuel Guerra, e dizendo que o pastor Samuel Guerra gastava muito, não é? E a gente sabe, quem é de Garanhuns sabe que Garanhuns teve uma história antes de Samuel Guerra e outra depois de Samuel Guerra. Samuel Guerra foi o responsável por aquele templo central que está funcionando ali na Barão do Rio Branco, e o Cândido morria de inveja disso, né? E o Samuel Guerra foi retirado daqui, irmãos, por inveja do Ailton. O Ailton, ele geralmente manda os pastores para Garanhuns por castigo. Por exemplo, o Cândido veio de castigo para cá porque estava falando mal do Ailton lá na área 50. Né? O Samuel Guerra veio de castigo por punição, porque é um homem íntegro, um homem decente, né? E pessoas decentes não podem crescer, a cidade não pode amar, porque o Ailton não suporta isso. E Garanhuns, ela é famosa por ser uma cidade que os pastores vêm para aqui de castigo, mas Deus termina abençoando com o pastor Almeida. Ele mandou o pastor Almeida para cá, quando mandou para Garanhuns, para castigá-lo, para puni-lo, para humilhá-lo. E Garanhuns foi abençoada, não é, com a gestão do pastor Almeida, e o pastor Almeida também foi abençoado e amado aqui nessa cidade, assim como Samuel Guerra, né? Então, o Ailton ele não suporta isso. Isso é característica de ditador, de cabra frouxo, covarde, mentiroso, não é, déspota, homem que se alia com tudo quanto não presta por poder, por dinheiro. E para manter o poder e o dinheiro, eles fazem tudo quanto não presta, tudo que você imaginar, do que não presta eles fazem, né? Então, irmão, o Cândido, quando viu que eu não ia recuar, né, começou a atacar o fato de eu estar visitando outras igrejas. Ora, um presbítero, um membro da igreja, principalmente obreiro da Assembleia de Deus Pernambuco, jamais pode visitar outra igreja. Eu disse a ele que estava visitando porque eu era candidato, eu era pré-candidato a vereador, né? Isso foi o ano passado, 2016. Aliás, o tempo passa tão rápido, né, o ano retrasado. E os irmãos conhecem toda a história da eleição de 2016. Né? Então, irmãos, ele colocou um rapaz nas últimas horas para desestabilizar a minha candidatura. Terminou, nem eu, nem o rapaz sendo eleito, a igreja com chances de fazer, né, ajudar a fazer, porque nós temos muitos votos que não é dentro da igreja. Mas a chance de fazer um vereador bem votado, o Cândido jogou isso por orgulho, malícia, malandragem e safadeza, porque o Cândido ele se comporta como um verdadeiro vagabundo. Eu não estou chamando ele de vagabundo, não. Né? Talvez eu chamasse cara a cara. E me arrependo até hoje de nunca ter chamado cara a cara. Eu tive a oportunidade. Mas ele se comporta como um vagabundo. Né? Ele e o presidente dele se comportam como 2 vagabundos, né? E fazem o que quer com a vida das pessoas. Mas os irmãos anotem o que eu vou dizer, irmãos. Mais tempo, menos tempo, o resultado desses homens não vai ser bom, não vai ser bom. Não será bom de jeito nenhum. O Ailton, pelo que eu escuto de pastores, inclusive um dos pastores, que é um maloqueiro também, porque é o seguinte, irmão, vieram, deixa eu ver quantos, para a minha comissão. A comissão foi em 2016. 2016 foi quando vieram fazer a minha comissão. O Ailton, eu fui no gabinete dele, por isso que eu digo que ele é frouxo, covarde, mentiroso, dissimulado. Eu fui no gabinete dele, cheguei lá numa quinta-feira, irmãos, de 1h da tarde. O porteiro
o porteiro lá do Tempo Central me reconheceu, irmão Giovanni, que sou. Tudo bem, irmão Giovanni? Isso em 2016. E aí eu perguntei, o pastor Ailton está aí? Ele disse, tá, o gabinete dele é ali. Aí ele mostrou o gabinete, eu entrei naquele corredor, né, lá esquerdo, fui atendido por um jovem, acho que um diácono, um jovenzinho. Aí, pai do Senhor, olha, o seu irmão Giovanni de Garanhuns, eu vim falar com o pastor Ailton, ele está, irmão, aguarda um instante. Aí demorou uns 30 minutos, chegou um evangelista. Aí eu disse, olha, irmão, eu vim trazer uma carta de próprio punho para o pastor Ailton. Aí, aguarda um instantezinho, irmão. Aí entrou o evangelista, demorou mais uma meia hora. Quando voltou, aí disse, olha, o pastor está numa reunião, daqui a pouco ele atende o senhor. Eu sei que, irmãos, eu cheguei lá por volta de 1h30, saí quase escurecendo. Quando o evangelista volta e diz, olha, o pastor Ailton não está, mas o que é que o senhor quer? Eu digo, eu estou com uma carta aqui para ele, o senhor pode receber. Ele recebeu, assinou, tem a carta ainda hoje, não é? E aí, irmãos, eu vou saindo, já estava começando a escurecer. Ali o bairro Santa Mara, ali no Recife. Quando eu vou saindo, o porteiro pergunta, irmão Giovanni, falou o pastor Ailton? Eu disse, não, irmão, eu esperei esse tempo todinho, o evangelista disse que ele estava na reunião, depois disse que ele não estava. Ele disse que ele não está. Ele disse, não, irmão, ele saiu aqui por trás. O porteiro, irmão. Então você veja que cabra covarde, frouxo. Sabe por que ele fez isso? Porque antes de eu ir, eu disse ao Cândido aqui, ao vagabundo do Cândido, eu disse, olha, avisa o pastor Ailton que eu vou lá conversar com ele, olho no olho, como dois homens de bem, ele meu superior e um presbítero para obedecê-lo. Agora diga a ele que não faça como ele faz com os pastores simples, humildes, que ele dá murro na mesa, humilha, e os pastores saem de lá chorando. Se ele der um murro, eu dou 2, se ele der 2, eu dou 4, se ele gritar, eu calo a boca dele, tá entendendo? Então ele me respeita, eu disse ao Cândido. Então aí, eu sabendo que não ia lidar com um palhaço como ele é acostumado a lidar, e com um palhaço como ele, né? Eu iria lá de cabeça erguida, mas respeitando, honrando ele, desde que ele me respeitasse. Ele não suporta isso, irmão. Quem conhece o Ailton José Alves, o Ailton Júnior, o outro filho Nafs, conhece essa família de crápulas, de covardes e de frouxos, sabe que eles se comportam assim. E é característica de todo ditador. Nenhum ditador tem coragem de enfrentar homens de bem face a face. Entendeu? Então, o fim desses homens, irmãos, será muito trágico. Será muito trágico. Vocês vão ver os conchavos que eles vão fazer daqui para frente. Né? A eleição de 2018 está aí às portas. Né? Tem um processo muito sério que está para acontecer aí, que eles acionaram a gente na justiça. Nós temos a certeza que eles não vão ganhar esses processos, assim como eu tenho a certeza, irmão, que eles não vão ganhar nenhum processo contra a gente, não. Olha, eles podem até ganhar um processo, né? Eles podem até ganhar, mas quando chegar na segunda instância a coisa é revertida. Ou então, vai acontecer caso a gente ganhar processo e eles irem para a segunda instância, eles têm uma influência muito grande, com advogados, com escritórios caríssimos, gastam milhões e milhões da igreja com escritórios de advocacia, mas vai chegar um momento que o Ailton não vai suportar, porque assim como todo ditador frouxo e covarde, vai chegar um momento que ele não vai suportar a pressão, porque essa pressão ela é exercida por Deus e pela verdade. Ele tem que entender que ele está lidando com homens de bem, homens que respeitam, homens que honram, homens que têm vida no altar. Ailton José Alves e a turma de salafrário dele tem que entender que ele está lidando com homens de bem, homens que têm vida no altar, homens que são exemplo na família, homens que são exemplo com a esposa, com os filhos, são exemplo no trabalho, na sociedade, na vizinhança, na igreja. Ele tem que entender, Ailton José Alves, um homem sujo, manchado, desde São Lourenço, depois foi para a Argentina, tem uma história podre na Argentina, né? Ele tem que entender que ele está lidando com homens de bem, com homens que não têm cauda presa como ele tem com tudo e com todos. Então, irmãos, mais cedo ou mais tarde a história dirá, porque sempre foi assim, sempre foi assim. Então aguarde os acontecimentos nos próximos anos. Eu não digo nos próximos dias, semana não, irmão, porque isso é uma demanda. Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Existe um texto bíblico que diz que um rei, parece que o rei Jeorão, ele pecou tanto que ele quando morreu,
Ele foi sepultado fora dos sepulcros dos reis, diz o texto bíblico, que ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel, e se foi sem deixar de ser saudade. Ailton José Alves e a corja dele são homens que irão para a eternidade e não deixarão saudades. E se não abrir os olhos, irão direto para o inferno. Poderão ter a salvação se rasgarem as vestes, se humilharem, voltarem para os bancos, dizer eu quero ser disciplinado. Pagaram um preço alto, como Davi pagou e muitos outros. No entanto, podem ainda ter a salvação. Mas no ritmo que eles vão, irmão, no ritmo que esses homens caminham, até a salvação talvez já tenham perdido. Já tenham perdido. Não é? Então, um homem como Ailton José Alves e a sua corja são homens que não merecem credibilidade nenhuma. O crente que conhece a Bíblia, tem negócio com Deus, intimidade, abre a boca e diz que conhece a Bíblia e tem intimidade com Deus, aplaudir, ovacionar e abrir a boca e dizer que Ailton e homens como eles são santos homens de Deus, são ungidos de Deus, essas pessoas, irmãos, precisam aceitar Jesus novamente. Então aguardem, irmãos, aguardem os próximos anos, porque eu não acredito que esse problema seja problema para se resolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Isso vai caminhar, sabe por quê? Porque a nossa igreja hoje é composta por um grupo de obreiros covardes, coniventes, homens de bem, homens de Deus, mas homens covardes, homens que preferem o salário da iniquidade, preferem expor suas esposas, suas filhas, seus filhos, à humilhação, preferem ser humilhados a perder a mamatazinha. Eles não creem, eles não acreditam que o Deus que eles creem, que eles pregam, sustenta eles. Eles acham que Ailton é quem sustenta eles. Então eles não vão romper com Ailton. A diretoria não rompe, não vai romper porque é uma diretoria comprada, igual uma Câmara de Vereadores cujo prefeito é corrupto e compra todos os vereadores, igual uma Assembleia Legislativa cujo governador é corrupto e compra todos. Né? Então é assim a diretoria da Assembleia de Deus Pernambuco hoje, uma diretoria comprada, que não toma decisões, não afasta um líder déspota, um líder caído, um líder pervertido, para ser apurado a verdade. Se for confirmado que ele é inocente, ele retorna, como diz o estatuto. Mas eles não fazem isso. Em contrapartida, por quê? Porque estão comprados, são comprados. Em contrapartida, a maioria dos pastores que ainda são homens íntegros, mas terminam sendo covardes, agem e se comportam como o conivente Ló com os pecados de Sodoma e Gomorra, não queria sair de Sodoma e Gomorra, ia morrer queimado se os anjos, no capítulo 19 de Gênesis mostra, se os anjos não pegam Ló e arrastam pelos braços, ele ia morrer queimado, porque ele estava tão apegado aos bens materiais de Sodoma, que não tinha coragem de sair. A mesma coisa são esses pastores, muitos inclusive passaram por garanhões, homens de bem, mas homens acovardados, covardes, medrosos, sendo comandados por um frouxo, um ditador, déspota, um maloqueiro, um homem que se comporta como um maloqueiro, como um moleque, que é valente, brabo, feito um leão, com aqueles que não têm coragem de confrontá-lo. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos à frente. Vamos à frente. E aguardem as eleições de 2018, vocês vão ver a campanha que vão fazer contra o Eurico. E infelizmente o Eurico continua subserviente, de cabeça baixa. Não sei porquê. Ele e muitos outros. Deus abençoe a todos.